Agora a gente vai ver um trecho do discurso de abertura do presidente Lula na abertura, né, da COP30. Vamos ver. Parabéns a vocês, delegados e delegadas, representantes de governos e ao povo do Pará. Parabéns por darem a todos nós essa lição de civilidade, essa lição, diria, de grandeza humana, provando que se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. Trigueiro, quero te ouvir. Esse trecho muito forte da fala do presidente. Ele tem batido na tecla dos negacionistas, né? Ele não citou a ausência de nenhum líder específico, mas citou a ausência de líderes que fazem guerra e não investem em políticas de combate ao... Me parece que o presidente ratificou posições que já são características do seu terceiro mandato, que é um posicionamento claro em relação ao negacionismo. E o negacionismo mata, e não é só na questão climática, na questão da saúde com vacina. O posicionamento do governo sempre foi muito adeso ao respeito à ciência. Isso está sendo ratificado aqui. Também a necessidade de se atentar para esse mapas, ele coloca no plural, mapas do caminho, que é um mérito do Brasil enquanto anfitrião dessa COP. Essa era uma demanda grande de vários setores da sociedade, comunidade científica. É um absurdo a gente estar na COP de número 30, portanto, há 3 décadas, sem conseguir ter um cronograma ou a intenção de debater até quando os combustíveis fósseis continuarão determinando uma quantidade substancial de subsídios, apesar de todo o diagnóstico da ciência, reportando que a aceleração dessa crise tem a ver com a queima progressiva de carvão, mineral, petróleo e gás, apesar das fontes renováveis estarem crescendo também em progressão geométrica, mas não fazem frente aos investimentos dos combustíveis fósseis. Acho importante também, muito rapidamente, a gente determinar aqui para o assinante para onde está indo nesse momento o rumo da prosa. O presidente deu o pontapé inicial. Nós temos uma agenda, essa agenda foi definida, como já foi dito, na madrugada de hoje, estabelece o seguinte: o que os países estão propensos a debater? Primeiro, medidas unilaterais restritivas ao comércio. É o direito de um país boicotar produtos e serviços de outro que não está se empenhando em relação à redução das emissões, por exemplo. Segundo ponto, o financiamento climático. A porta está aberta. Esse é um tema estratégico. O outro, como é que ficou a soma das NDCs ou das metas voluntárias dos países em relação a 2035. Há muita dificuldade em precisar esse cálculo, porque nem todas as metas foram contabilizadas oficialmente. Uma coisa é um país apresentar a meta, outra coisa é essa meta ser oficializada. Tem uma burocracia que faz sentido. E depois, que eu acho fundamental isso, senão fica todo mundo prometendo e a cada ano se esquivando de ser cobrado. Não deu, não, foi difícil para cumprir. Que é melhores práticas para os relatórios de transparência. No ditado popular, ajoelhou, tem que rezar. Você se comprometeu, você assinou, está junto. Então, na linha do tempo, esse país tem que mostrar o que efetivamente tem feito para cumprir a meta com a qual se comprometeu. Vamos ver se os debates chegam a bom termo, porque são temas que já eram para ter sido discutidos antes e a gente está herdando a omissão, me parece, das COPs anteriores. Você, Gabeira, estava até acompanhando mais cedo o governador da Califórnia, que está no Brasil, né? Dizendo que veio porque tem um vácuo, porque é um absurdo a ausência do Donald Trump aqui. E essa fala do presidente Lula. Boa tarde. Boa tarde. Olha, a presença do governador da Califórnia e a prefeitos também americanos que participam mostra que a ausência do governo federal americano não é tudo. Não é? Existem setores que podem contribuir. Evidentemente que eles não têm poder de decisão
aqui na COP, que o poder de decisão seria o poder de decisão quem tem o poder nacional, né? Mas, de qualquer maneira, é muito importante. Se eu pudesse olhar de longe como alguém, um estrangeiro, nessas peças COP, ela sendo feita no Brasil, orientada pelo presidente Lula, eu observo que talvez tenha sido a que tem as intenções mais à esquerda do que todas as outras, não é? Em primeiro lugar, porque o presidente coloca muito abertamente a fusão da luta contra as mudanças climáticas e contra a miséria e as dificuldades materiais. É uma associação importante. E segundo, porque ele introduz, pelo menos nesse debate, o conceito do racismo ambiental, algo que é relativamente novo. Eu falei um pouco sobre isso, é um conceito criado por um militante norte-americano que ficou muito impressionado como a concentração de lixo e os depósitos de lixo iam todos para as áreas dos mais negros, as áreas dos moradores negros. Então, são duas observações que eu faço que mostram como a perspectiva é um pouco mais à esquerda. Quanto aos temas que o André mencionou, muito rapidamente, quer dizer, o tema das contribuições nacionais determinadas, que é o quanto o país vai reduzir, é algo que a gente tem que ver com alguma distância, porque em algumas afirmações, esse NDC, que é o National, ele tem um antes, tem um I, que é intended, a intenção de, quer dizer, passou a ser apenas uma determinação nacional. Mas a visão que eu tenho é que os governos têm muita dificuldade de cumprir, os governos não emitem tanto. Quem emite a fábrica, a fazenda, são as ruas, somos nós, entende? Quer dizer, como um governo vai fazer que a sociedade reduza as suas emissões se ele não tiver um grande programa voltado para essa sociedade e uma grande influência nessa sociedade? Daniel, boa tarde para você. As suas primeiras impressões sobre esse discurso do presidente Lula. Boa tarde, Sadi. Boa tarde a todos. É um discurso bastante forte, mas quando a gente observa o cenário geopolítico internacional hoje, é um cenário onde a segurança se tornou um tema meio incontornável. Diferentemente do que a gente observava há alguns anos, onde os mercados estavam abertos, onde havia muita confiança estabelecida entre os diferentes países, isso não é mais a realidade do cenário internacional. Hoje você tem um cenário onde países aumentam seus investimentos militares porque se sentem ameaçados por potências ou por países geograficamente próximos. É o caso dos europeus, por exemplo, que aumentaram bastante os seus investimentos em defesa e vão continuar nos próximos tempos aumentando esses investimentos por temerem ali algum tipo de ameaça que a Rússia representa. É o caso do Japão, é o caso da Coreia do Sul, é o caso de vários países, inclusive, que até bem pouco tempo atrás contavam com os Estados Unidos como forma de garantirem ali uma proteção contra ameaças externas. Portanto, me parece que levar para essa questão de que, olha, estão sendo feitos muitos investimentos militares e, consequentemente, seria muito mais fácil investir na questão ambiental, pode ficar bonito na foto, mas é pouco produtivo, porque me parece que ignora a realidade, ignora um dado da realidade. Você pode fazer investimentos militares e você pode ter ali um foco na agenda climática. Quando você coloca as duas coisas em contraposição, você, num certo sentido, está sugerindo que os países façam uma escolha. Ou eles escolham a defesa, ou eles escolham o meio ambiente. E no atual cenário internacional, eles vão escolher a defesa. Quer dizer, não me parece que é algo que contribui para o debate, para a busca de uma solução do ponto de vista ambiental internacional. Nós temos um problema concreto. Países hoje se sentem ameaçados, diferentemente do que acontecia há 5 anos, diferentemente do que acontecia há 10 anos. Consequentemente, esses investimentos em defesa apareceram e nos próximos anos eles vieram para ficar. Se o mundo, para buscar uma solução para as mudanças climáticas e para o aquecimento global, precisar reduzir os investimentos militares, não vai encontrar solução nenhuma e a gente vai continuar tendo um problema que não terá tido ali a construção de uma solução efetivamente viável, uma solução que convide, que atraia as lideranças internacionais
a adotar medidas concretas que enfrentem esse problema. Tem também, Malu, aqui, eu estava aqui relendo um pouco do discurso do presidente, ele falando o tempo todo, e ele fala muito disso, não só para questões do meio ambiente, sobre as redes, né, o mundo digital. Ele fala assim, eles controlam algoritmos, semeiam ódio, espalham medo, falando dos negacionistas, atacam as instituições, a ciência e as universidades, é o momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Boa tarde para você. Boa tarde, Andréia. Eu acho que esse é um discurso feito para essa plateia. Ele escreveu o que ele achava, ele leu o que ele achava que devia ser dito, mas eu acho que o pano de fundo desse momento é um pano de fundo de muita contradição, né? Você tem um governo, até a ministra Marina Silva foi muito questionada sobre isso no jornal o Globo hoje, tem um governo que prega isso, essa coisa do antinegacionismo e tal, e ao mesmo tempo financia a expansão da produção de petróleo. Para ficar num exemplo ainda mais gritante, o governo vai ter que decidir se veta ou não, por exemplo, a extensão do subsídio para a compra de carvão mineral no Brasil. Né? A gente tem, e foi um subsídio que foi estabelecido que ele terminaria em 2027, segundo um plano elaborado em 2021, ou seja, no governo Bolsonaro foi decidido que todo subsídio ao carvão mineral no Brasil, são 3 usinas de carvão mineral, esse subsídio terminaria em 2027. Em 2022, o Congresso decidiu aumentar esse subsídio para 2040. E agora, o presidente Lula tem até o dia 18 de novembro para decidir se sanciona ou veta. Então, eu acho que mais do que falar o que o pessoal quer ouvir, né? Você está falando para uma grande plateia internacional, onde pega bem falar em ódio, negacionismo e tal. Mas o que você faz de concreto para resolver os problemas que você mesmo está apontando que são sérios, né? Então, acho que mais importante do que ver o discurso é ver o pano de fundo do que está rolando no Brasil. A ministra Marina Silva até falou na entrevista que o governo fez muito esforço em combater o desmatamento, que seria muito ruim que os estrangeiros chegassem no Brasil e vissem uma nuvem de fumaça na Amazônia. Ok, isso foi conseguido, mas e o resto, né? Então, eu acho que o discurso ele tem que combinar com a prática. E isso é uma coisa que a gente não vê, e não é só no Brasil, não. É a própria questão do fundo das florestas para sempre, né? Esse fundo era para ter muito mais dinheiro do que, de fato, arrecadou. Então, acho que a gente tem que sempre olhar essas declarações com o pé atrás, porque uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que você faz. E os gestos são muito mais importantes do que as palavras. Queria trazer para vocês aqui uma postagem do presidente americano Donald Trump em meio à COP30. Roda aqui, por favor, ó. Ele criticou a construção de uma avenida aqui em Belém, chamou de, abre aspas, grande escândalo, fecha aspas. Tem um trechinho aqui para vocês, ó. Eles devastaram a floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo. Então, palavras de Trump aqui, Trigueiro, que não veio, deu no show, mas se fez presente aqui com críticas nas redes sociais. Até onde me foi possível apurar a história desse projeto, não é uma transamazônica, não é uma estrada que vai longe. É uma via pública na região metropolitana. Era um projeto que estava arquivado há muito tempo. Belém é uma cidade grande e tem essa questão da expansão da mobilidade para os municípios próximos da capital. Belém é uma cidade com pouca vegetação, com pouca árvore. O entorno de Belém é isso, é floresta. Veio a COP30, surgiu o ensejo de financiar esse projeto, que até onde eu apurei vai ao encontro de expectativas de uma metrópole, tal como se deu no Rio de Janeiro com a Rio 92, quando desencavaram a linha vermelha. A linha vermelha era um projeto antigo que foi retirado da gaveta. Na época o presidente era o Fernando Collor, o governador era o Brizola, oponentes, adversários políticos, mas entenderam, não, a gente precisa agora fazer esse investimento. Eu acho que é uma certa hipocrisia de Donald Trump, no sentido de prestar atenção em algo que, do ponto de vista da escala, não chega perto do desmando dele à frente da maior superpotência do planeta, cancelando, censurando, demitindo cientistas, oprimindo a comunidade acadêmica que ousa falar de aquecimento global,
licenciando petróleo, carvão, cancelando investimentos em eólica e solar. Ele pegou carona em algo que repercutiu muito fortemente lá fora, que é esse projeto. Portanto, a mim me parece, claro que é lamentável a desvegetação de qualquer área da Amazônia. Agora, não há nada que irrite mais as populações que vivem nos estados amazônicos do que, eventualmente, um projeto que vai provocar pontualmente um desflorestamento e aquilo está, repito, circunscrito a um projeto de metrópole e que as pessoas patrulham e dizem, não pode fazer isso. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, para expandir domínios na rede viária, desmata. E a gente precisa dar, talvez, o mesmo status de indignação e crítica. E qual é a solução? Não é fácil, gente. É uma questão delicada, sim. E você, Lins, como é que você vê o presidente americano se fazer presente, não tendo comparecido e não mandou ninguém? Não é só que não compareceu, né? Você não tem... A gente fala aqui do governador, claro, a gente está falando de oposição, mas estou falando do staff dele. Você não tem ninguém aqui, nem para acompanhar, né? A gente pode falar depois do caso do Xi Jinping, mas você tem gente de lá acompanhando. Os Estados Unidos não tem. Pois é, André, boa tarde. Os Estados Unidos não têm uma delegação oficial. Os Estados Unidos, antes mesmo da COP, já haviam anunciado pela segunda vez que estavam se retirando do Acordo de Paris. Os Estados Unidos têm um presidente que é um negacionista da emergência climática, que não acredita, que diz que não há, que diz que é importante o mundo explorar o ouro líquido que está sob os pés dos americanos, que é importante explorar mais carvão, a mais poluidora das fontes de energia. Esse é Donald Trump, que se vê no direito de criticar a construção de uma avenida que junta com a rodovia, que pode facilitar o trânsito dos moradores de Belém. Portanto, é nesse contexto que deve ser visto o que diz Donald Trump.